Eu Amém. trago... O evangelho de hoje é muito lindo, não é? Nós temos duas Não, coisas. maravilhoso. Os protos-mártires, os primeiros mártires cristãos, que deram a vida por Jesus Cristo no início do cristianismo, mas também tem o evangelho de hoje. Eu não sei como é que você faz para acordar Jesus. Será que tem um jeito da gente acordar Jesus? Porque Jesus estava no mar, a tempestade estava agitada, e os discípulos tiveram que acordar Jesus. Existe alguma técnica para acordar Jesus? Padre, eu não acredito que ele dorme. Nada passa despercebido a ele. Ele, quando está tudo, a gente achando que está tudo abandonado, Deus está agindo em silêncio. Ele age, mas é porque às vezes a gente não percebe. Mas ele está trabalhando, ele está agindo. Eu não consigo acreditar que Deus dorme. Porque se ele dorme, se ele piscar, o mundo acaba. Nós dependemos dele 100%. Então a gente é que pode ter a sensação que Deus não está vendo. A gente é que pode estar apavorado com a tempestade, ou que essa situação cria, né? Essa situação que a gente está vivendo vai criando tantos medos. Mas eu acho que é o momento da gente confiar nele. Né? Naquele que não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme. Aquele que vela por nós não dorme. Né? Então, eu sei que ele está vigiando, que ele está olhando cada um. Nós somos preciosos demais para ele, todos nós. Né? Então, nós temos que exercitar a nossa confiança. Acho que nunca tivemos tanto que ter um trabalho de confiança igual estamos tendo agora. Né? Porque quando está tudo muito estável, não te exige muito. Né? Exatamente os momentos mais difíceis é que estão exigindo de nós agora, de verdade, onde cremos, de verdade, onde estamos apoiados, né? De verdade, manter o equilíbrio, manter a alegria, porque a alegria não é nossa, é dele, né? É a presença de Deus em nós, né? Então, essa confiança, essa tranquilidade que a gente está na mão dele. É isso que nos mantém. É lindo isso, porque se a gente lê o Evangelho, onde Deus nunca dorme, né? Ele já sabe. Os discípulos falam, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus respondeu, porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Quer dizer, se a gente não experimenta Jesus, a gente fica fraco na fé, como celebramos na semana passada, no domingo, Pedro e Paulo, né? Pois é, e é interessante que Pedro e Paulo, porque de novo vem aquela questão, quando Jesus pergunta para Pedro, né? Quem e para vocês quem eu sou? Aí hoje esses dias eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu trabalhei sábado e domingo, que a gente tem que sair da nossa fé, de que eu respondo as perguntas que Deus nos dá, baseado na resposta que os anteriores fizeram, que Pedro, por exemplo, respondeu. Porque a resposta, ela calma. A pergunta me incita, né? A pergunta silencia, a resposta silencia. Que, na verdade, mais do que eu falar que Jesus é o Filho de Deus, a minha vida é que tem que revelar quem é Jesus. Eu acho que isso é o grande desafio. A minha vida é que tem que revelar. O que diz a minha vida quem é Jesus? Eu acho que esse é o nosso compromisso de cristão. Né? E que, assim como antes dele ser Pedro, ele era Simão. Da mesma forma como Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Em nossa vida, muitas vezes, nós ainda somos Simão, ainda somos Saulo, ainda não viramos Pedro e nem viramos Paulo. O que eu estou querendo dizer? A nossa conversão. Né? Da mesma forma que a gente é frágil, né? Vulnerável. Tem momentos que você fala, nó, é da fé, vivo dela. Tem momentos que a gente está fragilizado. A gente vira Simão de novo, né? Com medo de tudo, negando Jesus. Tem um santo que eu esqueci, que tem uma oração linda, que pede a Deus que não nos permita ter o sono da infidelidade, mas que a gente viva na fidelidade a Ele. Né? Então, porque a gente esquece que a gente é aquele que fala, né? A gente é um vaso de barro mesmo, né? Que carrega um tesouro, né? Que é a nossa fé, a certeza dessa presença de um Deus conosco, né? Então, a nossa vida inteira, né? A gente tem que parar e pensar assim, quanto que eu ainda tenho de Simão? Quão pouco que eu ainda tenho de Pedro, que assumiu tanta coisa por causa dele, né? Quanto que eu ainda tenho, né? De achar que eu sou dono de tudo, que eu dou conta das coisas, igual Pedro falou com ele, não, Senhor, não, só quer que a gente fale, não, que ele achava que podia ir à frente de Jesus, ele falou, Pedro, para trás.
Atrás de mim, não é na minha frente, não. Quer dizer, a gente quer ir na frente de Deus, dar ordem para Deus, falar, o senhor não acha que o senhor devia fazer assim, assim, mas se você sabe, faz, né? A gente quer dar ordem para Deus, sugestão para Deus, né? Então, tanto que a gente tem que aprender a entregar, né? Quando Pedro falou, não, aonde o senhor for, eu vou, morro por você. Ele falou, Pedro, vai não, Pedro, você me nega antes. Então, a gente aprender essa confiança, ter maturidade na fé, a viver isso é um caminho, é uma vida. É uma vida. Fiquei pensando nisso, falei, não, quanto que às vezes a gente tem de Simão com um pouco de Pedro para afirmar, és tu, Senhor. Só o Senhor eu tenho, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Onde você vai? Só o Senhor. Quantas vezes nós vamos em outros lugares, né, Padre? Quantos bezerros de ouro nós vamos fazendo pela vida? Vamos criando tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum, né? O quanto que a gente precisa voltar para Deus todos os dias. E dizer, é só o Senhor que eu tenho, né? E é lindo isso, porque se nós olharmos, antes éramos Simão, depois Pedro, antes éramos Saulo e depois Paulo, Simão é uma pedra bruta em si mesmo. Pedro é uma pedra bruta em Deus. Saulo significa aquele que é grande diante dos homens. Paulo significa aquele que é grande diante de Deus. A conversão tudo muda, tudo troca, tudo transforma, né? As coisas se tornam melhores, né? É lindo, é a conversão, é mudar, né? Assim, mudar por amor, né, Padre? Mudar por amor. Por amor a Ele. Eu mudo, mas é mudar a vida, é mudar tudo mesmo. É sair do homem velho para o homem novo, né? É quando Jesus fala que isso é difícil, mas ele fala que toda árvore que está enxertada nele dá muito fruto. Mas que aquela que já está dando fruto, ele poda para dar mais fruto. Né? Então, o quanto que é difícil a gente viver as podas. Né? Que a gente deveria, na verdade, agradecer a Deus, falar obrigado, porque o Senhor está me lapidando para me fazer outro Jesus, né? O que vai nos lapidando é a cruz, né? Quando ele vai cortando assim, né? Que ele corta, né? Então, aprender essas coisas todas, né? Da transformação, porque olha a vida de Pedro, olha a vida de Paulo, não foi fácil. A transformação deles todos é nascer outra vez, né? É uma outra história. Mas é por amor a ele para viver, né? Amando a Deus, servindo ao irmão. Né? Então, é bonito isso quando a gente vai amadurecendo nosso processo de fé. Né? É bonito ver isso.